Fala, moçada, beleza? Seguinte, temos um desafio. Primeiro de fazer você agir e se inscrever aí no canal, tocar na notificação, deixar o like, bababá, e por aí vai para ver se a gente bate as metas dos milhões, né? No Instagram já batemos 20 e aqui no YouTube tá batendo 12, por aí. Porque hoje a gente tem a missão, além de convencer você a sair da inércia, convencê-los de que não falta talento na geração brasileira. O nosso problema não é este e eu trouxe Renato Rodrigues para a gente montar a seleção brasileira ideal se todo mundo tivesse apto, não tem machucado, tá todo mundo em boa fase, a galera tá aí e a gente vai fazer esse exercício de videogame de montar a seleção ideal, né não, Renatão? É nóis. É isso, vamos lá, rapaziada, porque realmente não falta talento, é uma mentira que é tão repetida que às vezes ela acaba virando verdade, a gente tem que tomar um pouco cuidado com isso. O que falta de fato é um trabalho melhor estabelecido, uma construção de trabalho, uma sequência de trabalho, coisa que a dona CBF está tendo dificuldade nesse ciclo. Né? Estamos esperando o Ancelotti ainda. Vamos ver, agora estão falando do Guardiola. Eu não boto muita fé nessas coisas, não. Vamos com o que nós tem, Formiga. Como diria lá no Ceará, iludida pior que doido, viu? Com essa história do Guardiola. Adoro bem que é isso. Mas enfim, vai que, né? Estamos aí de braços abertos para ser o Pepe. Ó, a gente primeiro vai ter que definir, a gente teve a liberdade aqui criativa pela produção de fazer qualquer esquema, de escolher qualquer jogador. Vale naturalizar jogador gringo, não? Que ainda não tenha jogado pela sua seleção, não vale, né? Então, se a nossa meta é provar que a geração é forte, obviamente que a gente vai trabalhar com naturalizados. Então, não precisa de ninguém, não. Oxi, não precisa de ninguém. Sozinho, Isso. A gente pode escalar o técnico também ou é com o Dorival mesmo? Não, o técnico é nós. Então, beleza. Aí, esquema, a gente vai o quê? Tem quem defenda que essa seleção brasileira funcionaria, já que a nossa geração de zagueiros é muito boa, no esquema com 3 zagueiros, ou num 3-5-2, ou num 3-4-3. Tem o 4-3-3 de praxe, tem 4-1-4-1 que já funcionou, tem 4-4-2 clássico, tem 4-2-4 que tem times muito ousados funcionando e bem. Então a gente precisa escolher aqui qual é a nossa plataforma inicial, Renato. O que você sugere, hein? Cara, eu acho que a gente tem que pensar primeiro, ver se você está comigo nessa. Quem que é o nosso principal jogador e aonde ele se comporta melhor se ele estiver no melhor nível? Quem que é o nosso melhor jogador? Vamos ver se nós concordamos. Aqui a gente está partindo da premissa que está todo mundo apto. Isso, todo mundo bem, fisicamente voando. Então só tem uma opção. Certo. É Ney. Isso. Qual que é a melhor versão do Neymar hoje? Para mim é atrás do centroavante. Também acho. Liberdade. Um playmaker aqui, um ponta de lança, né? Pode ser um segundo atacante ou pode ser um camisa 10, né? É isso. Então, eu acho que nisso o Dorival não está errando. A gente tem um 4-2-3-1, que é um sistema onde você tem esse 10 mais próximo da área. A questão é que a gente pode partir de um 4-2-3-1 com uma estrutura para defender. Então, você deixa o Neymar lá na frente, pega 2 pontas e baixa e fecha com 2 linhas de 4. Vamos fechar assim? Pode ser, porque esse 4-2-3-1 pode ser, no que eu estou projetando aqui, que eu acho que a gente vai ter um problema lá na frente, hoje eu acho que a gente tem 4 caras, contando o Ney ideal, em altíssimo nível na Europa, que eu não sei como barrar um deles, né? Incluindo o Neymar na história, você tem Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. Eu acho que esses 4 aqui é muito talento para abrir mão. Isso porque eu não estou contando aqui, a gente pode brincar com Estevão e tem Savinho. Luiz Henrique. Tem muita gente, tá vendo? Já começou. Então, assim, o Martinelli, por exemplo, já nem vai para convocação. Não, a gente tá falando só de time titular aqui. E aí a gente tá abrindo mão, olhando para o mundo ideal, a gente tá abrindo mão de um Igor Jesus que tá bem na seleção, a gente tá abrindo mão de um Pedro que foi, até quando estava apto, o artilheiro do país aí. A gente tá abrindo mão. Se a gente partir dessa premissa que são 4 intocáveis ali, 4 habilidosos, 4 abridores de linha, a gente pode ser um 4-2-3-1, sendo esse um falso 9 ou um 4-2-4, com 2 caras por dentro também, enfim. Mas beleza, eu entendi a pegada, vamos adiar esse problema lá para frente. Sim. Agora a gente tem que olhar para uma outra situação, Formiga. A gente tem problemas com os laterais. Isso está muito claro. As laterais estão aí jogadas, quem pegar e agarrar, vai embora. Por exemplo, eu tenho a premissa que, do jeito que a seleção joga hoje em fase ofensiva, com o lateral direito como um lateral base, né, como um terceiro zagueiro,
Eu, por exemplo, pensaria com muito carinho, caso o Militão estivesse apto, a gente está pensando no mundo que ele é apto, para o Militão ser o papel que o Danilo faz, entendeu? Aí Perfeito. você tem Eu Marquinhos tô na e tua Gabriel pegada aí. Magalhães. É isso. Eu Aí tô você nessa pegada pensa aí. no ponta direita, um jogador que te dê amplitude, que jogue bem aberto, e na esquerda a gente vai pensar num lateral mais agudo, mas que vai Tá. mais embora. O Arana, por exemplo, é um cara que joga assim. Então vamos chegar lá. Vamos começar pelo goleiro, porque a gente tem questões, né? Tem o goleiro que está muito desgastado com a torcida, as pessoas continuam falando do Alisson e tal, apesar dele manter daí, desculpa eu, mano, que se dane a torcida. O Alisson é o melhor goleiro que a gente tem. Não, eu também acho. Eu só abri para discussão aqui, porque ou é Alisson ou é Ederson, não tem pra onde correr, entendeu? Não dá pra gente inventar. É uma parada assim, os dois lideram, os dois times mais competitivos da Inglaterra nos últimos 7 anos, ano sim, ano também. Os dois são eleitos ali luva de ouro, a temporada passada foi o Raya, porque enfim, o Arsenal não tomava gol, mas no geral ou é um ou é outro. Aí a gente só tem que escolher quem a gente considera melhor. Eu acho o Alisson mais goleiro, apesar de entender que o Ederson joga melhor com os pés, e, enfim. Mas o Liverpool tá aí, voando na temporada. Ok que o Alisson teve problema também, teve lesão. O City tá mal no momento, né? Assim, vive uma crise. Então, vamos de Alisson, né? Não, eu acho que o pacote baixo das traves. E o Alisson não é cego com os pés também. Então, eu acho que é isso, estamos fechados. Já perdemos uma galera aqui nos comentários. Todo mundo já brigando, mas é o chamado Tudo bem, discorda aí da sua casa, não tem problema. Então, reage aí, fala aí o que você acha, sem xingar o amiguinho, tá de boa. E aí vamos com todo mundo bem, Militão, Marquinhos e Magalhães, é isso? Eu acho que não dá para fugir disso, não. Mesmo o Marquinhos em todas essas questões e tudo, ainda é o que a gente tem de mais confiável. Eu acho que o Marquinhos, até nesse processo que a gente está tirando o Danilo, é uma liderança importante. A gente tem que pensar também que o futebol vai além do é bom, é ruim, tá bem, tá mal, entendeu? E eu não acho que o Marquinhos já jogou mais bola, concordo. Mas não acho que ele tá matando a redonda também, não. Acho que ele tá num bom nível ainda. E aí, na esquerda, eu tenho algumas restrições eu não tenho convicção de que o Arana é o melhor nome. Eu acho que ele deve um grande jogo ainda pela seleção. Tendo o Vinícius Júnior lá do lado esquerdo, ele precisa vir muito para dentro, que ele faz isso sem problemas, essa é uma vantagem, né? O Carlos Augusto é um que eu tenho questões positivas aí, porque a gente viu muito pouco, mas é um cara de uma regularidade excelente também, bom passador, bom momento defensivo, mas é osso também a gente falar, se a gente está apontando o que é o que a gente considera melhor, o Carlos Augusto eu acho que ele está ali na categoria de aposta um pouquinho, né? Mas eu acho que qualquer um vai nesse sentido, Formiga. Eu acho que até o Arana, que é o mais testado, eu acho que é isso. Mas quem o Abner é um menino que foi bem agora. Quem que a gente acha que é mais jogador aqui? Porque tem o Caio Henrique, né? Tem de talento, tá? Acho que ele, Arana e Carlos Augusto. Assim, eu não vejo muita... Se bem que, assim, já que a gente tá falando de um sistema que vai ser bem pra frentex, né? O Alexandre chegou bem no Flamengo, assim, ele tá bem regular. Mas eu acho que tem um nível de desgaste que a galera não vai ter muita paciência, né? Eu acho assim, eu acho que o Caio Henrique é uma boa opção se a gente colocar um lateral que a gente vai soltar. Se a gente jogar com o Wanderson na direita no corredor. Aí sim, o Caio Henrique é um lateral para ser construtor, para jogar por trás. Então eu acho importante você ter, por exemplo, numa convocação essa profundidade. O Vinícius, por exemplo, ele funciona melhor aberto. Então é um dilema também. Você tem que ter um lateral que vem por dentro. Eu acho que o Caio Henrique também. Mas assim, eu também concordo que não tem unanimidade, não. Por isso que eu acho que dentro de tudo isso eu ainda ficaria com o Arana. Tá bom. Não, eu também acho que olhando aí, pesos e medidas, ele é mais rodado, ele é mais experiente, ele jogou de meia durante alguns jogos na temporada. O desenho de Copa do Brasil e Libertadores do Atlético, eles variavam, né? Até na finalíssima ele voltou a ser lateral mesmo, acho que ficou devendo grandes jogos nas finais da Copa do Brasil, mas, pô, é muito talentoso, tem um bom 1 contra 1 também, joga por dentro. Vamos de Arana, mas fica claro que a gente tem uma questão, né? Tanto na direita quanto na esquerda há uma demanda... Até no funcionamento com o nosso ponta. Exato. Eu acho que a gente vai concordar também que o ponto ali pelo lado a gente vai ser unânime, mas é uma dinâmica que não tem funcionado. Então aí também cabe a nós, que somos os treinadores, treinarmos isso para isso dar certo. Tá. E vamos lá, a gente imaginando teremos 2 jogadores de meio campo e uma galera mais serelepe lá.
E aí tem muita gente, né? A gente tá falando aí de Andreas Pereira, Paquetá, Bruno Guimarães, Gerson, André. Eu ficaria meio que nessa galera aí. Eu não sei se eu imagino uma outra figura nessa parada, não. Eu particularmente, eu gosto muito do Douglas Luiz como primeiro. Mais do que o André? Mais do que o do André. Eu, como primeiro, eu gosto. Mais Apesar do que mais do que o Bruno Guimarães? Mais. Eu acho o Douglas um cara... o Bruno eu gosto muito, mas na seleção ele não conseguiu desenvolver o que ele desenvolve no Newcastle. O Bruno pode fazer o 5 também. Acho que ambos podem fazer 5 e 8. Eu daria uma sequência maior pro Douglas, cara. Eu gosto bastante. Mas não acho que esteja muito superior a André e Bruno Guimarães. Porque os jogos agora, a dupla Bruno Guimarães e Gerson casou muito legal. Eu acho que de todas, inclusive, do último ano e meio para cá, se a gente pegar o pós... Na real, vou até além. Eu acho que do pós-Copa de 22 para cá foi a melhor dupla que a gente teve. Então, mas na real eles jogaram um tempo contra o Chile e 2 tempos contra o Peru. Acho que o nível de exigência também... Mas eu concordo. Eu acho que funcionou um pouco mais. O Gerson, eu tô muito com você. O Gerson realmente me ganhou. Hoje eu acho que no nível de temporada que ele faz, a resposta que ele deu na seleção, não dá para mexer. Não dá para mexer. Por mais que eu veja, por exemplo, o Paquetá num nível alto jogando de segundo. Eu gosto. Mas esse é um que tem... Ele tá entre os 10 jogadores mais usados pelo Tite já no ciclo anterior. Ele continua sendo muito usado pelo Dorival, e eu acho que o Paquetá é ok aqui, colocando tudo que ele está passando, não dá para julgar o quanto isso interfere no desempenho do cara, mas o Paquetá para mim ainda deve, assim, ele não enche uma mão de grandes jogos que ele fez pela seleção, naquele período que o Neymar teve fora, ele até assumiu ali um certo protagonismo e tudo, mas eu acho que tem espaço para o novo agora. Eu iria de Bruno Guimarães e Gerson, porque eu acho que é quem melhor funcionou casado aí. E assim, eu até concordo que no momento é hora do Paquetá tirar. Eu acho que agora é o momento, não tirar ele da seleção, mas eu acho que é a hora de até de preservar um pouco. Mas eu fecho com você. O Bruno mais preso e o Gerson com um pouco mais de liberdade. Eu acho que realmente essa última fotografia que a gente teve foi a que mais... Acho que está longe ainda de ser tal, mas eu acho que foi o que deu mais consistência. Tô contigo. E aí agora a gente tem que tomar nossa decisão das 4 figuras de frente aí. Se a gente vai usar um 9 ou não vai. Porque tem 2 que são garantidos. Não tem como abrir mão do Vinícius, não tem como abrir mão do Neymar. E aí faltam mais 2 vagas. Eu também acho que não tem como abrir mão do Rodrigo. Eu acho que isso aproxima o jogo. A gente teria um quadrado de meio ali, com Gerson, Bruno Guimarães, Rodrigo e Neymar, que pouquíssimas seleções têm tanto trato com a bola assim. Talvez a Espanha e olhe lá, porque não sei se vai ter, dependendo da formação, a França poderia ter, mas, cara, assim, é muito talento aproximado. E aí eu fico na dúvida da outra figura, né? Para mim a gente tem um ponto que é o seguinte, se a gente vai usar o Rodrigo pela direita, a gente já quebra o nosso funcionamento ali, porque a gente tem um lateral que é zagueiro. E se você deixar o Rodrigo colado na linha, abrindo o campo, a gente mata o Rodrigo. O Rodrigo é um jogador... Eu usaria o Rodrigo por dentro e o Rafinha aberto, entendeu? Eu usaria Rafinha, Rodrigo, Neymar, Vinícius Júnior. E aí a gente tá jogando sem 9. Porque, tem... E aí, Rodrigo e Neymar com mobilidade para jogar. Inclusive, se a gente olhar se você olhar o mapa do Neymar, mesmo esse Neymar 10, playmaker e tal, ele é um Neymar que ele é puxado um pouco pro lado esquerdo, ele vai respirar ali várias vezes, mesmo não tendo mais o ímpeto e tal. E aproveitando esse Vinícius por dentro em vários momentos do Real, dá para fazer essas trocas aí, você ter Vinícius e Rodrigo por dentro, em alguns momentos o Rodrigo cai lá como cai no Real Madrid e joga o Vini para dentro, porque eu acho que esses 4 têm tamanha mobilidade aí, eles praticamente todos jogam em todas. O Rafinha tem jogado por dentro, o Rafinha joga aberto, o Rodrigo joga na esquerda por dentro e na direita, o Vini tem jogado por dentro e na esquerda, o Neymar jogou por dentro e à esquerda a vida inteira. Isso bem treinado tem negócio, velho. Tem. Até porque, por mais que o Igor Jesus esteja super bem, hoje ele é titular da seleção e eu acho que não tem como questionar isso, ele tá abaixo no nível desses 4 jogadores, se a gente for ver. Esse quarteto mágico que a gente está colocando é o que a gente tem de melhor tecnicamente, ponto. E eu acho que cabe sim a um treinador, óbvio que às vezes colocar 5, 6, que nem o pessoal que quer ver time de videogame em campo, não dá. Mas esse sistema dá. Lógico, vai exigir
do Rafinha ele para uma posição que ele já jogou muito, mas que hoje está jogando por dentro, está jogando muito no Barcelona. A início de temporada do Rafinha é nível bola de ouro, cara. Mas ele sabe jogar pelo lado direito, ele joga colado na linha, ele tem essa capacidade, ele com confiança ele vai muito bem. Acho que essa dinâmica de Rodrigo e Neymar pode funcionar também. Eu tô contigo. Eu acho que seria interessante você ter um 9 de mais área no elenco, para uma outra situação de jogo, mas essa dinâmica é aquilo, é papel do treinador criar uma dinâmica que funcione, cara. É isso. Cara, e só para resumir a nossa escalação aí, para mostrar que o problema não é talento, inclusive a gente ficou na dúvida aqui, a gente deixou de fora o Savinho, a gente deixou de fora do time titular o Luiz Henrique, a gente tá deixando de fora o Igor Jesus, e Luiz Henrique e Igor Jesus, eles estão fazendo por merecer continuarem jogando, inclusive tendo mais minutagem. A gente tá deixando de fora o Pedro, que até se machucar era o melhor 9 do futebol brasileiro. Estevão, que para mim em algum momento vai... Por exemplo, essa do Rafinha, o Rafinha vai entregar o bastão e falar, tó, Estevão. Para mim é pouco provável que o Estevão não seja titular da seleção brasileira em algum momento. É, questão de tempo. E aí a gente abrindo mão aqui de Douglas Luiz, de André, de Paquetá, de Andreas Pereira. Cara, é muita gente. Fora os zagueiros aí, a gente não botou Murilo, não botou uma pá de gente que, pô, O Bremer, que machucou agora, que para mim é um dos zagueiros mais regulares de algum tempo. Lá na Itália ninguém entende quando ele não é convocado, né? Ele não tinha sido da outra vez, aí teve gente machucada, ele acabou sendo. O próprio Wanderson a gente não colocou no dia. E hoje, para mim, é um jogador que é titular. Pegou um rojão também ali e segurou bem. Então, assim, qualidade tem. O que a gente precisa é de uma estrutura, uma engrenagem que faça com que esses jogadores rendam o que eles rendam, que a gente sabe, que eles rendem nos seus clubes. E isso realmente não está acontecendo. Cara, e se a gente repassar a escalação, olha isso aqui. Alisson, Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana. Bruno Guimarães, Gerson, Vinícius, Neymar, Rodrigo e Rafinha. Se esse time não é bom, se isso aí não tem talento, aí acabou, velho. Fecha a casa e vamos jogar outro esporte. Aí, desculpa, com todo o respeito, você tá louco. É isso. Assim, se você tem essa opinião que esse time é ruim tecnicamente, a sua opinião está errada, pô. Assim, com todo respeito à democracia e o direito à sua opinião, mas a sua opinião é ruim. Porra. Mas assim, e a gente esquece que até as seleções que foram campeãs mundiais, você olhava pro banco, tinha uns carinha ali que, e tal. É que aquilo, né? O de trás, você sabe muito bem do que eu tô falando. O lá de trás é bem mais legal. Não, e o que construiu, e o que ganhou também, você olha de outra forma, né? Você olha para quem ganhou e ele tem a grife colada da taça. Então isso dá um valor e o cara tem todo o mérito. Ao passo que tem muita gente boa que não ganha, que fica pelo caminho. Agora, são seleções extremamente talentosas. A seleção da Argentina, se não tivesse ganho a Copa do Mundo, talvez a gente estivesse falando de vários caras que hoje a gente paga pau, a exceção do Messi, e estaria ali dizendo, pô, será que é isso aí mesmo? E aqui, agora querem me cancelar, também me cancelem. Ganharam, mas perderam da Arábia Saudita, tomaram o sufoco da Austrália, a Holanda foi do jeito que foi, enfim. Copa do Mundo é o campeão do mês, é o melhor time do mês. Claro que você, tendo um ciclo bem organizado, um time bem estruturado, você fica mais perto. Eu acredito, sim, quando você tem um bom trabalho, mas isso não garante. Em torneio de mata-mata não garante. Para mim, o que tem pegado muito, Formiga, pensando em contexto de seleção, é o aspecto mental. Eu acho que, conforme os anos vão passando e a Copa não vem de novo, eu acho que todo mundo está sendo muito pressionado. Essa personificação no Neymar, ele pega a bola e quer fazer tudo sozinho. Aí o Neymar tá fora, isso passa pro Vinícius. O Vinícius tá tentando fazer isso sozinho toda hora. Sem o Vinícius, aconteceu com o Rodrigo. Ah, não, tem que chamar a responsabilidade. E a gente tá falando do esporte que ele é coletivo. E mais, ele é cada vez mais coletivo. Esquece o futebol que o jogador pegava a bola do braço. Esses são poucos, você conta, não cabe numa mão, que vão resolver um jogo sozinho. Isso não existe mais praticamente. Não vai ter ninguém resolvendo uma Copa do Mundo sozinho. Então, assim, a gente tem culturalmente essa ideia de personificar, de individualizar o jogo, de esse é o herói do título, esse é o vilão, e isso não cabe mais para o futebol. É isso. Montamos um belo time, Renato Rodrigues, a verdade é essa, ó, com essa escalação, isso aqui vem, ó. Se for um time bem treinado, vem.
Dá para vir. Mas treinar não vai ser nós, não, mas só escala, tá? A gente escalou, passe e pressiona. Aí o nosso papel vai ser cobrar, encher o saco, se der ruim, trocar. Mas esse time aqui que a gente montou na mão de Pep Guardiola funciona na mão de um Klopp, na mão de uma pá de gente aí, na mão de um Xabi Alonso. Tem jogo, pô, tem jogo. Beleza? Renatão, foi uma honra, viu? Muito obrigado por conceder o seu tempo. Tamo junto. É nóis. Com Deus, valeu. Valeu.